Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais esse dia, Pai. Obrigado porque em todas as circunstâncias temos vivido e aprendido o quanto o Senhor tem cuidado de cada família, de cada pai, mãe, de cada filho. Me coloco diante do Senhor e venho interceder, Senhor, por meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, aqueles que irão ouvir essa mensagem nessa noite. É um tempo diferente. Neste culto de oração, quando nos debruçamos diante da Tua Palavra, e nessa noite não vai ser diferente. Não falaremos das coisas que irão de vir nessa noite, mas vamos falar sobre famílias, vamos falar sobre o pai, sobre a mãe, sobre os filhos. Vamos falar de como construir um lar na presença do Senhor. Vamos falar do nosso edificar os nossos lares. Vamos falar de como criar filhos que honrem ao Teu nome. Esse mês separamos para um tempo de reconstrução, mas não reconstrução de nossas vidas apenas, mas a reconstrução dos valores familiares, dos valores do aconchego do lar, da disciplina que tem faltado para muitos lares. Esse mês a qual nós estamos falando e nos dedicando com nossa proposta de 31 dias de oração pelas nossas famílias. Jesus Cristo, nosso Senhor, transforma as nossas famílias. Esse tem sido os nossos pedidos e as nossas orações, Senhor. Que essa mensagem, essa palavra, ela venha não falar o que queremos ouvir, mas o que realmente precisamos e necessitamos ouvir, para que possamos, em nome do Teu Filho Jesus, ter lares que realmente glorifiquem ao nosso Deus, lares que expressam a verdade que o Senhor nos propôs a servir, que é a Tua santa palavra. Fala conosco neste momento, Senhor, e me usa como instrumento da Tua vontade para falar aos corações, para ministrar a esses corações que precisam de um ajuste, que precisa de uma restauração. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, as nossas famílias. É isso que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos à palavra do Senhor, pois ela é viva, ela é santa e é ela quem nos instrui. Estamos no mês da família e nada mais justo falarmos do que Deus
propõe em uma família. E quando falamos da família, falamos de construção. E hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmo 127, a partir do versículo 1. São 5 versículos destes salmos. É chamado cântico de peregrinação, quando as famílias deixavam os seus lares e iam em uma viagem para adorar o Senhor pelos montes. Às vezes iam em caminhadas e faziam essa peregrinação para Jerusalém. O salmo diz assim, versículo 1: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Que palavra maravilhosa, meus amados irmãos. E fala de construção, fala de esses salmos tem uma imensidão tão grande para que você e eu aprenda com tudo isso. É um salmo que nos ensina alguns valores que se perdem nos últimos dias. Como construir um lar? Como construir uma casa? Ou melhor, como construir uma família? Existem alguns pilares que se perdem com o tempo quando falamos de família. Nos dias atuais vemos lares e famílias fracas por não olhar para as Escrituras e não buscar os valores que as Escrituras em si ela nos ensina. Primeira coisa que esse salmo nos ensina é sobre prioridades. A busca, essa busca frenética que temos e não sabemos quais são as nossas prioridades. Buscamos trabalhar tanto, buscar tanto coisas, prazeres, e construímos o nosso lar em uma base imperfeita e construímos valores que não são os valores a qual deveríamos nos dedicar. Esses salmos, o Salmo 127, 128, são salmos que, para a literatura do povo judeu, são salmos de peregrinação. Eles descrevem tanto o Salmo 127 quanto o 128,
ele descreve as bênçãos de uma família centrada no Senhor e nas suas promessas, nas suas alianças. O Salmo nos ensina que o trabalho excessivo, especialmente quando feito com um espírito de autossuficiência, independência e avareza, culmina em muitas frustrações. Mas uma vida equilibrada em que o Senhor constrói a casa e preserva seus frutos, esse lar, quando tem esse conceito que é o Senhor que constrói a casa, ele desfruta as bênçãos de uma riqueza e uma herança verdadeira no Senhor. Uma herança que traz alegria, paz e felicidade. Muitos lares não experimentam essa felicidade por não construir a base do seu lar com a presença do Senhor. Não é muito de ver quantos lares vivem em destruição porque constrói a sua base em muitas coisas, menos na presença do Senhor. Nós vemos alguns exemplos aí, não muito longe, de famílias que têm construído a sua esperança e as suas expectativas nas coisas desse mundo. Muitos pensam assim, é melhor meu filho ter a melhor faculdade, a estudar na melhor escola, a melhor formação. Mas nunca para pensar se o filho tem valores que a Bíblia ensina, se o filho ele está realmente firme nos caminhos do Senhor, se o filho ele tem valores que a Bíblia ensina. Nós vemos algumas coisas que podemos aplicar às nossas vidas, aos nossos lares, que nos ensinam a construir o nosso lar e coisas que precisamos aprender e significados que precisamos aplicar em nossas vidas para não entrarmos nessa jornada de sermos um lar infrutífero perante ao Senhor. Todo cristão ele deve construir a base do seu lar nas Escrituras. Temos aqui, em primeiro lugar, o fruto da avareza e a futilidade da autossuficiência. O Salmo diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Verso 1 e 2. Há uma expressão interessante, que é a expressão em vão e a palavra inútil. Em vão descreve vazio, sem sentido, ou seja, fútil, frustrante, que não leva a lugar nenhum. O nosso texto destaca 3 ocupações humanas que são fúteis e sem desenvolvimento no Senhor. O Senhor não está neste negócio. Primeiro, construir a casa. Segundo, guardar a cidade. E terceiro, trabalhar duro sem depender do Senhor.
Meu amado irmão, se você quer ter um lar feliz, essas 3 bases têm que ser construídas pelo Senhor. O lar tem que estar à presença do Senhor. Para aqueles peregrinos que deixavam suas casas, aldeias e campos durante uma semana ou mais para subir a Jerusalém e adorar o Senhor, essas lembranças de que Ele guardava sua habitação e cidade seria particularmente guardadas, eram uma experiência encorajadora. Agora imagine você que aquelas pessoas daquela época, nossos irmãos do Antigo Testamento, eles deixavam tudo, deixavam suas casas, deixavam suas cidades nesse rito de peregrinação para adorar o Senhor, confiando que o Senhor era quem guardava a sua casa, confiando que era o Senhor que guardava o seu lar. O salmista, ele condena a avareza que culmina no menosprezo do lar. É interessante que essas coisas é comum em nossos dias. Vivemos nessa busca frenética de ter as coisas e trabalhamos para viver e vivemos para trabalhar nessa loucura toda. E se esquecemos, às vezes, de chegar a estar com a nossa família, valorizar a presença da esposa, dos filhos. Às vezes é o sentar à mesa. É não trazer trabalho para casa. É deixar que o tempo de trabalhar é tempo de trabalhar e o tempo para estar na sua casa é o tempo para estar na sua casa. E desfrutar da presença da sua família. É desligar das coisas que estão lá fora e quando você chegar no seu lar dizer: aqui é o meu verdadeiro refúgio e eu preciso dar atenção para minha família. Eu não sei qual é a tua experiência, mas a minha experiência de quantas vezes antes dessa pandemia, de tudo isso estar acontecendo, esse estresse de chegar em casa e ainda ter que fazer trabalhos externos, do emprego, as pressões a qual fora de horário, o horário que é para você chegar em casa, descansar, estar com a sua família, orar junto com ela, ler a Bíblia junto com ela, você está fazendo trabalhos externos, trabalhos que no final é tudo em vão. Precisamos trabalhar, precisamos construir, mas que esse trabalho, essa construção não tire a nossa harmonia, a nossa alegria entre família. Precisamos de uma construção, mas não uma construção vã. E o que é a construção vã? A construção vã em vista aqui no texto pode ser uma casa física ou a própria edificação de um lar. Mas a primeira opção parece mais viável. O texto aqui nos traz a ideia de um serviço pesado, de um labor estressante que chega a nada quando feito com autossuficiência. É a questão de dizer assim: eu posso fazer tudo, tenho controle de todas as coisas. O meu trabalho, eu garanto a minha sobrevivência, o bem-estar da minha família, e eu confio plenamente nesse trabalho,
nesse emprego. Mas no final é uma construção, e construir um lar com esses tipos de valores, e você como pai, como mãe, é o espelho dos seus filhos. Se você vive nessa busca de construir um lar com autossuficiência, achar que o trabalho, o emprego, as suas prepotências vai gerar um lar feliz, é ilusão. A verdadeira felicidade está em um lar que serve e que adora ao Senhor Deus. Pois não é o trabalho ou o emprego que te dá a segurança, mas quem te dá a segurança real é Deus. É Deus que constrói a nossa casa, é Deus que constrói as nossas estruturas. Antes de você ter um emprego bom, uma casa boa, um carro melhor, Deus já tinha providenciado todas as coisas. Não construa o seu lar em vão, mas construa a sua família aos pés do Senhor. Outro ponto é a vigilância. O texto diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, futilmente é fútil. Se o Senhor não guardar a sua casa, se o Senhor não te guardar, é tudo em vão. Você pode ter na sua casa vários sistemas de proteção, vários sistemas de segurança e tudo, mas se não é o Senhor que guarda, isso não vale de nada. O ladrão vai entrar, vai destruir, o ladrão vai te roubar. É nós não depositarmos a nossa segurança nas circunstâncias ou das coisas que temos, ou da segurança que temos em um seguro de vida, ou um seguro de um carro, ou um seguro de uma casa. Não. A nossa segurança, ela tem que partir sempre que Deus, Ele está nos guardando. Ele está nos protegendo. É Ele quem guarda a cidade, é Ele quem guarda a casa. Se Deus, como nosso protetor, não existe, e eu digo para você piamente, se Deus não guardar a sua vida, não existe guarda humano. Se Deus não garantir a tua segurança, não vai ser as estruturas humanas que vai guardar, porque só existe um que pode guardar a sua vida, só o Senhor. E o terceiro ponto é a questão do trabalho em vão. O nosso texto descreve o trabalho duro de se arrastar da cama antes do nascer do sol, ficando até depois que todos os outros trabalhadores já foram para casa e você está ali ainda trabalhando. Somos lembrados de que a bênção de Deus, que é o nosso pão de cada dia, se não tiver Deus, esse pão se torna uma mistura com gosto amargo, pesado, que é produzido com muito sacrifício e dificuldade. Se o Senhor não estiver não for Ele quem te dá a satisfação do trabalho, o pão, comer esse pão será penoso, trabalhar será algo que te cansa, que te estressa, que te dá cansaço, e no final das contas aquilo não tem mais prazer na sua vida. Comer o pão que penosamente granjeaste faz
a alusão àquele texto de Gênesis capítulo 3, onde ali há uma disciplina para aquele primeiro casal que desobedeceu a Deus, que resolveu com sua autossuficiência construir um mundo perverso. Porque em um momento que deixaram a presença de Deus e tentaram construir um mundo com sua autossuficiência, foi de onde o homem caiu. E a partir dali vem aquela sentença da mulher ter dores de parto e o homem cultivar a terra e com sacrifício produzir o seu sustento com o suor do seu rosto. A última expressão dos versículos 2 tem muitas dificuldades às vezes para muitos estudiosos na questão de tradução, mas a melhor tradução pode ser: pois ele dá o sono aos seus amados. Deus concede descanso e paz aos seus filhos, que depende dele para realizar nele e por meio dele o que eles não conseguem fazer sozinhos. Construir, guardar, trabalhar. Deus quer que o lar seja um lugar de tranquilidade, paz e alegria. E no final do texto temos algo que precisamos refletir muito no último versículo. Para construirmos um lar na presença do Senhor, filhos, versículo 3 a 5 trata de como cada um de nós devemos criar filhos. O Senhor concede nossos filhos como bênçãos, mas eles podem se tornar maldição na mão daqueles que não sabem como criar os seus filhos. Versículo 3 diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Deus te dá os seus filhos, é uma herança que Deus dá para você. Mas há muitas negligências que pais têm feito com os filhos. Não ensinar os filhos a cultivar uma relação uns com os outros de harmonia e paz. Constrói lares que os filhos são egoístas. E precisamos aprender a educar os nossos filhos aonde eles possam valorizar os valores simples da palavra de Deus, os valores simples da harmonia na família, os valores simples a qual a palavra nos ensina. Que não devemos construir filhos ou educar os nossos filhos de maneiras que eles se tornem pessoas egoístas. Pessoas que valorizem mais as coisas do que valorizar o que é mais importante. Primeiramente Deus e segundo a família. No versículo 4 diz que esses filhos será com um instrumento, ou seja, uma flecha, nas mãos do guerreiro. O guerreiro que é bem treinado, o guerreiro que é bem
instruído, ele sabe manejar bem uma flecha. Ele sabe esticar a flecha de tal ponto aonde ele sabe que o alvo daquela flecha será acertado no lugar correto. Nesse versículo eu entendo que nós, como guerreiros, temos que saber educar os nossos filhos e lançá-los na direção correta, para que eles possam ter uma cultura e uma vida plena e feliz, que eles possam aprender no crescimento e no desenvolvimento que você teve com eles no seu lar, valores que eles vão ser lançados lá no alvo e vai atingir o alvo, e o alvo é que sejam filhos tementes a Deus, filhos que respeitem valores, filhos que tenham não tenham sentimentos egoístas, mas filhos que tenham valores que expressam a glória de Deus. É filhos disciplinados, que respeite pai e mãe, respeite os mais velhos, coisas que poucos filhos não fazem. Não respeita nem sequer um momento de culto. Não respeita a presença de Deus, porque eles, nos lares deles, eles não aprendem isso. É necessário, meu irmão, minha irmã, que você tome um posicionamento, se arrependa e pegue os seus filhos e ensine para os teus filhos o que é disciplina, o que é respeito, o que é comportamento, o que é ser um cristão. É muito triste, às vezes, eu ver filhos de crentes falando palavrão, porque os pais não souberam expressar valores que eles pudessem ser lançados ao mundo lá na frente e mostrasse para o mundo que eles tiveram uma educação diferente. Não foi ensinado o respeito e se tornam pessoas frustradas, e os seus lares no futuro vão ser lares de divórcios, brigas, inconstâncias, porque não houve essa estrutura. Você não foi o guerreiro que manejou bem a flecha que Deus te deu, que são os teus filhos. Mas por outro lado, em contrapartida, no versículo 5, o Senhor diz que aquele homem, aquela família que foi construída aos pés do Senhor, ele diz: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheios deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Quando construímos nossa base familiar, quando Deus é quem constrói, quando Deus é o nosso guarda, Ele nos protege, Ele é o nosso guardador. Quando a herança que Ele nos dá, fazemos dessa herança e construímos valores nessa herança, que é os nossos filhos, valores que sejam para a glória de Deus. O versículo diz que seremos felizes. O homem, o pai e a mãe é feliz quando ensinamos os nossos filhos esses valores. A Bíblia nos diz que nós não seremos humilhados quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Meus amados irmãos, é necessário que nesse tempo, a qual, Senhor, eu penso assim, e não tenho dúvida, que foi o Senhor que providenciou esse tempo de isolamento social com esse vírus,
para que a igreja acorde e as famílias se voltem para Deus. Também não creio que foi à toa esse tema de maio, um tema onde foi desafiado toda a igreja a nos ajoelharmos 31 dias, todos os dias, nos ajoelharmos para orar por nossa família, para que Deus alcance pessoas, para que Deus coloque situações que envolvam a salvação de nossas famílias, porque essas famílias se perderam porque não houve a construção e a base aos pés do Senhor. Por algum momento se desviaram porque não houve essa construção de Deus em suas vidas. E é isso que eu quero deixar para você nessa noite e dizer: construa a sua casa, mas deixe que Deus construa o seu lar. Não deixe que você mesmo, seus valores, venha construir a tua casa, mas que a tua casa, o teu lar seja construído na base das escrituras, da leitura da palavra de Deus, da harmonia, na criação, na disciplina dos filhos. Às vezes, como pais, temos que dizer não, temos que falar não. E às vezes temos que instruir os nossos filhos porque o não. Porque o não agora vai se tornar em bênção lá mais tarde para a vida dos teus filhos. Eu quero concluir com uma palavra pessoal. Eu tenho agradecido a Deus pela vida dos meus filhos, pela vida da minha esposa. Eu tenho agradecido a Deus porque o Senhor tem nos dado a graça de ensinar os nossos filhos a respeitarem valores espirituais, valores que nos traz orgulho. Vemos a motivação dos nossos filhos com a oração, valorizando a família, valorizando os avós, os pais, valorizando o tempo de devocional que estamos tendo todos os dias, valorizar esse momento de dificuldade que estamos passando e dizer assim, que o Senhor nos ensina a valorizar uns aos outros. Eu agradeço muito a Deus, meus irmãos, pela vida da minha esposa e dos meus filhos. Nós vivemos um ministério de que hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos, não serviremos, eu e minha casa servimos ao Senhor. E o meu lar é para Deus, independente das circunstâncias. Meus filhos, minha esposa, nós nos dedicamos a nossa vida ao nosso Deus. E temos vivido momentos felizes, não porque temos coisas e não valorizamos coisas, valorizamos a presença de Deus em nosso lar. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos ensinado, tem me ensinado eu como pai, a Keila como mãe, o Felipe e o Guilherme como filhos, a dedicarmos nosso tempo a Deus e confiar na sua providência. E isso ninguém tira de mim, porque eu e minha casa nós servimos ao nosso Deus. Espero que você também possa construir um lar para Deus,
Ou melhor, você não. Deixe que Deus construa o seu lar, para que você tenha momentos felizes, momentos a qual você possa desfrutar de orgulho. E eu fico muito orgulhoso quando meus filhos eles estão ouvindo um louvor, quando estão lendo a Bíblia, quando eles estão estudando também circularmente, quando eles estão em oração juntos, quando eles interagem entre si, e até mesmo quando brigam. Eu agradeço a Deus, porque quando eles têm as suas diversidades, suas brigas, logo eles se reconciliam e abraçam e dizem um para o outro: mano, te amo. Que coisa legal isso aí. Então a minha oração, e agora eu vou orar por você, eu vou orar por tua família, para que Deus construa o seu lar e que Deus te dê sabedoria para educar os teus filhos. Eu vou orar por você neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos diante da Tua presença agora, Senhor. E eu venho, Pai, interceder por cada família da nossa igreja. E aqueles também que vão ouvir essa mensagem. Eu peço que o Senhor venha construir os seus lares. Eu peço que o Senhor venha construir a casa. O Senhor venha construir sua família e venha dar paz. Senhor, abençoa os filhos desse casal. Abençoa esse pai e essa mãe que vivem em desespero e não sabem o que fazer com o seu filho. Dê sabedoria, Pai. Eu oro pelo coração desse filho rebelde, que tem se rebelado não só contra os pais, mas contra o Senhor. Senhor, coloca situações, condições, que eles volte à casa do Pai, que volte a rever o seu caminho e os seus valores e olhar para Ti como único e suficiente Salvador. Eu oro para aquele filho desgarrados, eu oro por aquela mãe em desespero que agora neste momento está intercedendo pelo seu filho. Eu oro por esse pai que vive embriagados com as condições da vida, afastado do Senhor. Que o trabalho é mais importante e perdeu a sua alegria de voltar para o seu lar. Ó meu Deus, entra com providência, coloca situações que ele refaça o caminho e volte para a família, para o teu lar. Senhor meu Deus, abençoa as famílias da Igreja Batista em Jardim Porã. Abençoa, Senhor, as famílias dos meus vizinhos. Abençoa, Senhor, e peço a Tua misericórdia sobre a vida dos meus irmãos. Ó meu Deus, abençoa, Senhor, e continua conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por sua presença no nosso culto de oração. Hoje não falamos e não estudamos o Apocalipse, pois o mês de maio é o mês a qual nos dedicamos a ter esse tempo de voltar para os valores familiares e construir essa base que é no Senhor. Eu quero te agradecer porque em todos os momentos Deus tem nos dado a graça de estarmos juntos e louvando ao Senhor. É um tempo diferente, onde não podemos estar no aconchego de nossos templos, mas a igreja somos nós, você aí do outro lado, eu aqui, estamos juntos no mesmo Espírito,
para adorar o nosso Deus. Domingo, às 9h30, vamos iniciar nossa EBD, nosso tempo de oração e estudo bíblico. Também será um estudo direcionado à família. No domingo eu vou me dedicar ao estudo, à educação de filhos. Vamos estar estudando o texto de Efésios. Às 19 horas, nosso culto online. Também teremos um momento em família. Faremos uma homenagem ao Dia das Mães. E no final teremos uma palavra especial ao seu coração. Uma palavra dedicada à família. Que o Senhor te abençoe e te guarde e resplandeça o seu rosto sobre você. Que o Senhor te dê paz e que essa paz nunca te falte no seu lar. Amém e uma boa noite.